Quando você escuta a expressão economize dinheiro, te traz um sentimento de privação ou de liberdade? Muitos acreditam que economizar dinheiro é ser mão de vaca, é ser muquirana ou então se privar de coisas boas. Mas quando nós lemos os livros, por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária, Deixe de Ser Pobre, do Eduardo Feldberg, ou então os livros da Natália Arcuri, dona do maior canal de finanças do mundo, nós percebemos que economizar dinheiro é igual a conquistar objetivos grandiosos. Quando nós não economizamos, revelamos duas coisas. Revelamos que nós estamos em busca de prazeres imediatos. É como se disséssemos: comemos e bebemos, pois amanhã morreremos. E também revela que nós não acreditamos no nosso potencial de conquistar objetivos grandiosos a longo prazo. No vídeo de hoje vou falar sobre hábitos que vão te ajudar a economizar sem sofrer, mas que vai te ajudar a preparar o terreno, a fazer uma boa semeadura para amanhã você colher bons frutos. Eu sou a Tainá Cristina e sejam bem-vindos ao time dos produtivos. Esse canal é sobre desenvolvimento pessoal, produtividade, motivação. Então, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva. O primeiríssimo hábito, que é o mais importante de todos, que tudo deve se começar por ele, é você fazer um orçamento mensal. É você saber quanto que entra para você e quanto que sai. Então, você deve saber qual é o seu salário líquido. E muitas pessoas elas não sabem nem mesmo quanto que é o salário líquido delas. O salário líquido é assim: você tem que pegar o valor bruto do seu salário, menos os descontos, as atribuições. Então, é o salário que fica lá no contra-cheque no final, mostrando já todos os descontos que teve. Esse é o seu salário líquido. E se você é autônomo, você tem que analisar quanto que você recebe de lucro. Por quê? Porque se você, por exemplo, recebe no mês 5 mil reais, mas você não pode fazer um planejamento em cima de 5 mil reais. Por quê? Porque você tem que ver quanto que você investe nesses produtos, nesses serviços que você oferece para poder chegar nos 5 mil. Então, vamos supor que você investiu 1.000 reais. Então, tem que ser 5 mil menos 1 e vai ficar 4 mil reais. Então, se você faz um planejamento em cima de 5 mil reais, você vai ficar no vermelho. Você tem que fazer um planejamento em cima dos 4 mil reais. Então, analise todas as suas receitas. Receitas é o que entra para você, é o que entra para a sua empresa. E analise também todas as despesas, que são os gastos operacionais da pessoa ou então da empresa que você tem. É bom você fazer uma planilha. E se não tiver acesso, por exemplo, ao computador, não for bom de Excel, você pode estar anotando no caderno. Então, tudo que você comprar, anote. Por mais simples que seja, anote. Por quê? Porque às vezes você se surpreende. Às vezes você está tendo gastos, por exemplo, 10 reais. Quando vai ver 10 reais aqui, 10 reais ali, às vezes são essas pequenas continhas, esses pequenos gastos é que está mais afetando o seu bolso. Geralmente, os maiores gastos dos brasileiros é com alimentação e com carro. Mas analise também quanto que você está gastando com moradia, com os pets. Quando você faz um orçamento, você realmente tem uma visão maior, uma visão mais clara de como que está realmente a sua situação financeira. Não fique com preguiça, não fique desanimado, não pense assim, mas a minha renda é muito limitada. Mesmo assim, faça esse orçamento, é essencial, é muito importante. Nos próximos 3 meses, anota tudo para você realmente focar e ver onde que você pode fazer a diferença. O segundo hábito essencial é você estabelecer uma meta de economia. Nem que você economize, por exemplo, apenas R$1 por mês, mas você já vai estar mudando a sua mente de gastador para investidor. As caixinhas do Nubank você consegue com apenas R$1 já estar depositando nelas e começar a sentir aquele gosto de ver o seu dinheiro render diariamente. É claro que com R$1 você não vai ver muita diferença, ou melhor, diferença nenhuma. Mas só de você sentir aquele gostinho que você está tendo uma economia, que você está fazendo uma diferença na sua vida,
você começa a colocar, igual por exemplo, num cofrinho, você coloca lá R$ 1. Aí depois você coloca mais um. Aí depois você vê que aquele cofrinho, em vez de ficar vazio, ele já chegou na metade. Aí você começa a sentir mais gosto de estar sempre economizando para poder encher aquele cofrinho de moedas de R$ 1. Só que tem que, diferente do cofrinho, quando você investe, por exemplo, nas caixinhas do Nubank, você começa a ter resultados, você começa a ter rendimentos. Se você colocou lá, por exemplo, R$ 100, com o tempo ele não vai ser só R$ 100 igual no cofrinho, igual debaixo do colchão. Mas ele vai estar aumentando devido aos juros compostos. E você pode começar a estabelecer metas também de gastos semanais, de gastos mensais. Por exemplo, vamos supor que você gasta R$ 1.000 com o supermercado. Aí você analisa, será que você pode estar, em vez de R$ 1.000, fazendo algumas modificações e em vez de gastar 1.000, gastando apenas R$ 900? Aí, com esses R$ 100 que você está economizando no supermercado, você vai e investe. O terceiro hábito que é essencial é você estar sempre pegando o seu contra-cheque. Por quê? Porque muitas pessoas, elas não pegam contra-cheque. Tem muitas empresas que é só se a pessoa pedir o contra-cheque que eles entregam. E da mesma forma, vale com o vale alimentação. Analise o que você realmente está recebendo. Por que está tendo certos descontos? Porque às vezes está tendo descontos indevidos, mas por você não olhar o contra-cheque, você não sabe realmente o que está acontecendo com o seu salário. Tem empresas, por exemplo, que geralmente é fixo, a pessoa recebe X, pronto, acabou. Mas outras não, às vezes a pessoa fez uma hora extra, aí teve um desconto lá, por a pessoa não olhar o contra-cheque, ela não imagina o que está acontecendo. Da mesma forma, o vale alimentação. Tem meses que são 22 dias trabalhados, tem meses que são 23. Será que realmente eu estou recebendo o correto? Então, muitas vezes a gente perde dinheiro pelo simples fato da gente não estar acompanhando o contra-cheque. E uma quarta dica que eu dou para vocês, que é um hábito essencial, é você ter no seu celular o aplicativo da carteira de trabalho digital. Por que esse hábito é essencial? Porque eu atendo muitas pessoas e com isso eu vejo quantos problemas que elas têm tido por não acompanhar a carteira de trabalho digital. Teve um atendimento que eu fiz mesmo, que um homem ele foi para solicitar um benefício do governo, por quê? Porque ele trabalhava numa empresa já há 5 anos. Porém, quando ele ficou doente e foi ao INSS, está solicitando o auxílio-doença, ele descobriu que a carteira dele não tinha sido assinada, embora ele tivesse entregado todas as documentações à empresa. E com isso ele teve que ir na justiça para estar resolvendo essa questão. Mas até a justiça resolver, ele iria precisar de algum benefício do governo, já que ele estava doente e não estava tendo condições de trabalhar. Então, se ele tivesse o aplicativo da carteira de trabalho digital, ele já teria visto que a carteira dele não estava assinada. Uma outra coisa que acontece muito, e é importantíssimo também acompanhar, é através do CNIS. O que é o CNIS? O CNIS é um extrato previdenciário do INSS. Muitas vezes a carteira da pessoa está assinada, porém, às vezes a empresa está tendo desconto, está descontando o INSS da pessoa, mas não está pagando o INSS. E através do CNIS você consegue saber exatamente se a empresa está pagando e qual é o valor que a empresa está pagando, referente a qual remuneração. E às vezes a pessoa, por exemplo, tem um salário de 2.000, mas a pessoa paga referente a uma remuneração de 1.800. Então isso pode vir fazer a pessoa perder dinheiro, principalmente quando ela vai solicitar o seguro-desemprego. E também quando a empresa não paga corretamente o INSS, então o que acontece? Às vezes a pessoa ela perde tempo de contribuição. Às vezes ela trabalhou 5 anos, mas tem só 2 anos pago do INSS. Então, por mais que você confie na empresa que você trabalha, mas esteja sempre monitorando a sua carteira de trabalho, o extrato previdenciário do INSS, que você pode entrar lá no site do Meu INSS, é a senha Gov que você vai estar utilizando. Essa senha Gov, quando você cria, não perca ela, guarda ela 7 chaves. Por quê? Porque para recuperar é muito difícil para recuperá-la. Então,
foque em realmente você estar acompanhando. A outra coisa que eu dou dica é você olhar lá na carteira de trabalho digital qual que está o seu cargo. Quantas pessoas que descobriram que o cargo estava lá naquela carteira física, mas na carteira de trabalho digital estava apresentando um outro cargo. Ou seja, se amanhã a pessoa precisasse provar uma experiência, ela não iria conseguir porque o cargo estava errado. E também um outro aplicativo que é essencial, que muita gente perde dinheiro, é por não conferir o aplicativo do FGTS. Que lá no contra-cheque muitas vezes está mostrando que o FGTS também está sendo pago, mas na realidade não, ele não está sendo pago. E a pessoa tem um tempo para poder fazer a reclamação, então quando a pessoa não reclama, aí por não estar acompanhando, aí infelizmente ela também fica no prejuízo. E o quinto hábito é: priorize compras necessárias e não impulsivas. Antes de fazermos uma compra, nós devemos fazer a nós mesmos 4 perguntas. A primeira delas é: eu quero? Ah, eu quero. Será mesmo que eu quero? Ou será que é porque eu fui motivado por alguém, fui instigada a fazer aquela compra, mas às vezes no final eu nem quero? A segunda pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: eu preciso? Aí entra essa questão de novo. Às vezes eu quero, mas eu não preciso. Por quê? Porque tem coisas que elas não são tão úteis. Às vezes a gente vai usar uma vez no mês, de vez em quando, que não vai fazer uma diferença na nossa vida. Ah, terceira pergunta: eu posso? Às vezes a gente não tem dívida nem nada, mas se a gente tirar aquele dinheiro, vai afetar a nossa vida futuramente. Às vezes uma compra que a gente podia estar fazendo, a gente está deixando de fazer uma compra mais necessária, mais urgente, para fazer uma compra que no final a gente não pode estar comprando naquele momento. Seria melhor estar comprando mais para frente. E a quarta pergunta é: eu devo? Será que eu estou devendo a alguém? Será que em vez de eu estar focando no cartão de crédito, que às vezes já está cheio, será que eu estou comprando uma coisa assim? Então a gente tem que focar nessas 4 perguntas. Então o segredo, coloque isso bem em mente, o segredo para nós não fazermos compras desnecessárias, compras impulsivas, é por não ter pressa. Uma coisa também que faz a gente cair em tentação e fazer esses tipos de compras é por a gente pensar assim: ah, esse mês foi tão turbulento, foi tão desgastante, eu mereço comprar aquela blusa, eu mereço comprar essa bolsa, eu mereço comprar esse sapato. Só que tem que a gente vai lá e corre, compra, depois vê que a gente gastou o nosso dinheiro e gastou do nosso tempo. Quando a gente faz esse tipo de compra, nós realmente não estamos valorizando o nosso dinheiro, o nosso trabalho, o nosso tempo. A gente merece, sabe o quê? É investir um dinheiro. Eu, por exemplo, hoje em dia eu realmente tenho esse pensamento: ah, meu mês foi muito desgastante, então eu vou investir esse dinheiro aqui. É claro que eu compro coisas, mas eu compro coisas que realmente são necessárias. Eu sempre fui minimalista, até cheguei a fazer um vídeo falando sobre isso, mas uma coisa que eu demorei para ser minimalista é em relação à alimentação. Muitas vezes, por ter tido um dia desgastante, um mês desgastante, eu, por gostar muito de coisa doce, para mim era como se eu tivesse ganhado um troféu quando eu ia lá e tomava aquele sorvete. Já antes cheguei a ter vezes de eu tomar aquele pote lá de 2 litros sozinha de sorvete na mesma noite. Então, hoje em dia não, aí eu comprar um sorvete, prejudicar a minha saúde, vou investir aquele dinheiro. E a gente realmente merece sempre o melhor para nós, mas muitas vezes nós nos sabotamos. Agora vamos falar sobre o sexto hábito: evite comer fora com frequência. Por exemplo, o seu café da manhã. Geralmente o café da manhã ele sai muito caro, os lanches também, eles saem muito caro. Quando nós fabricamos o nosso pão, vamos dizer assim, nós conseguimos fazer uma boa economia quando a gente faz o próprio bolo, nós preparamos as nossas próprias receitas, além de muitas vezes a gente ter um momento divertido, é com o esposo, é com os filhos, que você já vai estar até ensinando os filhos a estar cozinhando, fazendo as coisas. Então você também está gerando uma economia, além de ficar junto da família, você consegue gerar uma economia significativa. Eu mesma já fiz os cálculos,
de quanto que eu gasto com alimentação, mas se eu fizesse compra de marmitex, quanto que eu estaria gastando? Então a diferença é um valor realmente bem significativo. Já o sétimo hábito, você tem que fazer uma lista antes de ir ao supermercado e segui-la rigorosamente. Se você tem filho, você tem duas opções. Ou você deixa ele com alguém antes de ir ao supermercado, para não cair em tentação e acabar comprando as coisas que ele pedir. Ou então você pode também fazer a lista junto com o seu filho. Porque mesmo que ele é novinho, mas ele vai entender a importância de fazer um planejamento, a importância também de seguir o que planejou, que foi aquela lista, comprar realmente o que está dentro da lista. Mas aí você tem que se vigiar, porque senão, se você mesmo começar a colocar coisas lá no carrinho que não estavam dentro da lista, você não vai estar dando um bom exemplo para ele. Então ele não vai entender que realmente a gente tem que seguir um planejamento, que o dinheiro tem que ser utilizado de forma sábia. Nesse caso, você vai estar até treinando o hábito de dizer não. Você vai ter que saber dizer não para ele se ele ficar insistindo em comprar também coisas que não estão na lista. Se ele recebe mesada, você pode até falar com ele, olha, eu vou comprar, mas não, você não vai receber a mesada. Para ele realmente entender o valor do dinheiro e com isso ele mesmo vai ver, muitas vezes ele mesmo vai dizer, ah não, então não quero não. Porque ele vai ver que aquilo não é tão especial. Então faça isso, ou você deixa o seu filho com alguém, ou então você já aproveita esse momento de fazer compras ao supermercado para ensinar o valor do dinheiro e o valor do planejamento. E o oitavo hábito é fazer uma pesquisa e também aproveitar os descontos. Por exemplo, quando você for comprar algo, pesquise na internet. Às vezes você quer comprar na loja física, mas pesquise na internet quanto que realmente aquele produto está saindo. Que às vezes você vai conseguir retirar na loja física, mas por ter comprado pela internet o preço vai ser significativamente menor. Uma outra coisa que é importante também é até pesquisar se aquele produto realmente é tudo isso. Através do YouTube, as pessoas falam o que eles tiraram de proveito do produto, ou se o produto no final é muito ruim. Então você vai estar economizando por fazer essas pesquisas. Hoje em dia, por exemplo, eu sei qual é o supermercado, qual é a farmácia que sempre está aqui na minha região no preço melhor, mas você também tem que analisar assim, se o combustível, o tempo que você vai estar gastando, se vale a pena. Porque às vezes você vê que um supermercado lá longe, ele tem um preço muito bom, mas o combustível que você vai estar gastando, às vezes também vai dar elas por elas, ou então vai estar gastando mais. Aí é bom realmente colocar na balança, analisar mesmo. Existem vários programas de cashback, como Melios, que aí você compra pela internet e consegue ter uma parte do dinheiro de volta. E uma coisa que é muito importante é deixar a vergonha de lado e pedir desconto. Muitas vezes a gente pensa, naquela loja nem deve dar desconto. Mas não custa a gente também pedir o desconto, ou então falar assim, em tal lugar, se for verdade, né? Em tal lugar tá mais barato, vou lá então comprar em outro lugar. Aí você pega e realmente pede o desconto. Eu já tive uma boa economia mesmo. Teve uma vez que eu queria uma blusa, mas a moça não queria me dar o desconto. Eu falei, então tá, vou deixar então. Aí ela, não, então tá, eu faço por tanto pra você. Aí eu fui levar a blusa por um preço menor. E se você também vê que você tem controle financeiro, você pode estar usando cartão de crédito. Dependendo do cartão de crédito, você antecipa as parcelas e com isso consegue também desconto. Mas essa dica do cartão de crédito é só para se você tem um controle e se você já está com o dinheiro também para assim que chegar em casa você fazer isso. Porque senão depois você vai com esse objetivo de usar o cartão de crédito depois antecipar e no final você não tem um bom controle com esse cartãozinho. E uma coisa que eu também gosto de fazer é assim, por exemplo, às vezes aquele produto, se eu comprar parcelado, ele vai sair um pouquinho mais caro. Mas por que eu compro parcelado às vezes em vez de pagar já à vista? Por quê? Porque se eu investir aquele dinheiro, naqueles 10 meses que eu parcelei, ele me deu um retorno de investimento melhor do que aquele desconto se eu pagar à vista.
Então aí você tem que fazer uma análise realmente de qual que é melhor, é realmente colocar na balança mesmo. Para você observar também como que você é, igual repetindo. Você tem que analisar se você realmente vai investir o dinheiro. Porque se você comprar parcelado, sendo que podia ter pagado à vista e ter um desconto, e deixou de investir, aí no final, infelizmente, aí não foi nada vantajoso não. E o nono hábito é ir menos ao supermercado e nas lojas, porque aí você evita aquela tentação de querer comprar as coisas que você está vendo, porque quanto menos a gente vê, menos o coração sente. Então, às vezes a gente sai, eu vou lá no supermercado comprar banana. Aí quando vai ver, voltou com caneca, voltou com vasilha, voltou com colher, voltou com um monte de coisa que a gente nem estava precisando. Então, quanto menos a gente vai ao supermercado e nas lojas, menos o coração sente, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. E também, uma coisa que eu gosto muito de fazer é quando eu saio, já procurar resolver tudo de uma vez, que aí economiza combustível, economiza Uber, que aí eu já estou resolvendo tudo, aí só depois de um mês, só daqui 15 dias, aí eu pego e tenho o gasto também com o transporte. E o 10º hábito é evite desperdício de alimento, de produtos de limpeza, de água, de luz. Mas como que você vai evitar? Por exemplo, uma coisa que eu faço, que é muito simples, mas que eu percebo que muitos não fazem, é assim, quando o meu produto, meu creme, por exemplo, de passar na pele, tá acabando, eu vou, corto o vidro, né, aquela vasilha, recipiente, e vejo que lá ainda tem muito produto, que se eu tivesse simplesmente jogado fora no lixo, eu estaria também jogando meu dinheiro fora. Isso não é ser muquirana, por quê? Porque eu comprei aquele produto, eu tenho o direito de usar ele até o final. Então, para que eu vou pegar e às vezes desperdiçar? Sendo que a única coisa é eu lá cortar lá com a faca. Crack tem que tomar cuidado com o dedo. Mas se cortar com a faca, vocês vão ver que é muito produto. O condicionador, o shampoo, eu utilizei eles, tá acabando, não dá mais para sair, eu coloco água também. Então, isso é uma forma de economizar. São economias simples, mas de grão em grão a galinha enche o papo e o meu bolso também. Uma outra coisa também que a gente tem que fazer é usar a quantidade necessária daquele produto de limpeza. Por quê? Porque o produto de limpeza, se a gente coloca, por exemplo, lava-roupa com muito sabão em pó ou muito sabão em barra, para enxaguar e tirar aquele tanto de produto, para não ter perigo da roupa estragar com o resíduo do produto, a gente vai ter que enxaguar bem. Então, a gente também vai gastar muita água. Uma coisa que a gente tem que fazer é trocar as lâmpadas, colocar lâmpadas econômicas, lâmpadas de LED. Então, são várias formas, a gente tem que estar vigiando o tempo todo como que a gente pode estar economizando. E isso se torna tão habitual para a gente que a gente não sofre. Às vezes no início a gente esquece, deixar a luz acesa. Mas assim que lembrar, vai lá, apaga, que aí rapidinho se torna um hábito mesmo. Quando você for construir uma casa de modo que ela não fica muito escura. Por quê? Porque aí você vai utilizar a maior parte do tempo a luz natural. E isso também é uma economia gigantesca. Por exemplo, às vezes a gente coloca na casa a varanda toda de telhada colonial. Então, se algumas telhas colocar aquela telha transparente, vai conseguir entrar uma claridade melhor para dentro dos cômodos. Então, se for possível construir uma casa mais clara, deixar a sua casa mais clara, por deixar as paredes brancas, a maior parte das paredes, igual aqui, essa parede que é escura, mas ela não dá a sensação de um ambiente escuro, porque as outras paredes são brancas. Então, isso ajuda a equilibrar. Mas sempre que você puder escolher tons claros para sua casa, a diferença da iluminação vai ser gritante. E com isso, a economia também. E o 11º hábito é sempre andar de bike, é sempre fazer caminhadas. Por exemplo, quando você for lá na farmácia, já que você não vai comprar muita coisa, não vai ficar carregando peso, em vez de ir de carro, você pode aproveitar, ainda vai cuidar da saúde, e ir andando de bike ou então fazendo uma caminhada, que aí você olha um tempo que também o sol não tá quente, aquela noite fresquinha, ainda pega os filhos, vai caminhando, vai batendo papo com o cônjuge, e aí
você ainda vai estar economizando e ter momentos com os filhos também. E o 12º hábito é planeje as suas viagens com antecedência. Quando você planeja, você consegue pagar tarifas mais baixas, procure evitar viajar em altas temporadas. Uma outra forma também que você pode estar utilizando sites que servem como comparativos de hospedagem, de viagens aéreas. Também pode estar buscando hospedagens alternativas, em vez de você se hospedar em um hotel, às vezes vai sair melhor um custo-benefício se hospedar em um apartamento ou então em uma pousada. E observe também se aquele local que você está indo, se ele está tendo algum evento, porque às vezes você está indo para lá não é por causa do evento, mas devido ao evento você vai pagar um custo maior de viagem, de hospedagem. E observe também qual que é mais vantajoso, se você deve alugar um carro ou então usar um aplicativo, né, para poder chamar o Uber ou então 99. Qual que desses dois é mais vantagem? Qual dos dois é mais econômico? Qual dos dois é mais prático? Então sempre analise as alternativas possíveis. Às vezes também você pode estar viajando de trem, às vezes vai estar muito mais barato se você ir de trem em vez de você ir de carro, que ainda você vai estar vendo as paisagens. E o 13º hábito é substitua atividades pagas por atividades gratuitas. Por exemplo, exercício ao ar livre. Tem na internet muitos youtubers que ensinam, né, fazer exercícios que dão resultado. Aí você pode fazer na sua casa ou então no parque. Você, em vez de ir para o shopping, você pode também estar passeando com a família num parque, fazendo um piquenique. Pode também estar utilizando centros de saúde. Às vezes o centro de saúde, né, lá do seu local que você reside, às vezes tem um bom atendimento, às vezes é rápido e vai ser mais vantajoso do que você ficar pagando o plano de saúde. E o 14º hábito é evite acumular dívidas e evite também pagar fora da data. Às vezes a pessoa, por não fazer aquele orçamento, que é o primeiro hábito que eu falei, ele esquece, despercebe as datas de vencimento, esqueceu que fez aquela compromisso, aquela dívida, e com isso paga uns juros totalmente desnecessários. Eu conheço uma pessoa mesmo que pagou uns juros altos porque tinha esquecido, mas ela tinha o dinheiro. Aí acabou pagando juros desnecessários. E o 15º hábito é abandone vícios e também evite ficar bebendo em determinados locais, como bares, restaurantes. Quando você evita o vício, como o álcool ou o cigarro, além de fazer bem para a sua saúde, você vai estar fazendo um bem gigantesco para o seu bolso também. E teve um homem, eu fiquei sabendo da experiência de um homem, que ele pegou e ele resolveu fazer os cálculos. Quanto ele deveria já ter gastado só com cigarro? Dava para ele ter comprado uma casa, pelo tanto que ele gastou ao longo do tempo com o cigarro, um dinheiro que realmente não tem retorno nenhum. E no caso de evitar beber em restaurantes, bares, é porque geralmente nesses locais a bebida alcoólica, até mesmo o refrigerante, ele é muito mais caro. Muito, muito mais caro. Então, quando você faz encontros, né? Vamos supor, eu quero beber com os amigos. Aí convida eles para sua casa, ou então vai na casa deles. O valor, ele se torna realmente significativo, menor. E ainda você pode estar bebendo até mais, né? Embora não seja vantajoso, mas bebendo mais pelo preço que você estaria pagando lá naquele estabelecimento. Bom, eu gostaria que você deixasse aqui quais são os hábitos que você quer colocar em prática, o que você já tem feito na sua vida, que tem dado resultado. E se você estiver gostando do vídeo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe também. Vou deixar aqui a parte 2, que vai ter os outros 15 hábitos de como economizar dinheiro.